Boa noite, Luiz. Me chamo Gilmara. Moro em Parnamirim, mas fui criada em uma cidade chamada Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Esse relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo, minha mãe e minha irmã, no ano de 2008. Eu estava com 14 anos, minha irmã com 13 e o irmão mais novo. Agora eu vou contar como tudo aconteceu aquela noite. Nessa época, eu morava em uma granja, junto com minha mãe, minha irmã, meu irmão mais novo e meu padrasto. Ele era taxista. A minha mãe era do lar mesmo. Nessa época, a gente não tinha água encanada, então a gente usava uma bomba que ficava num poço próximo da casa. Essa noite era por volta mais ou menos de 6 horas. A minha mãe foi com minha irmã até esse poço para poder ligar a bomba para poder puxar água para casa. Eu fiquei com as portas da casa todas abertas. E não demorou muito, eu comecei a ouvir os cachorros latindo muito. Estava acuando alguma coisa. E deu para ver que se formou uma briga feia entre o cachorro e essa coisa que estava latindo. Dava para ouvir os gritos dos cachorros apanhando. A minha mãe, junto com minha irmã, ouvindo tudo, aquele barulho, aquela arruaça dos cachorros, minha mãe disse para minha irmã: corre, que isso não é coisa boa. Então, aonde elas estavam, saiu correndo, até chegar em casa. Chegando em casa, ela estava muito assustada. E o que estava lá brigando com os cachorros foi embora. Os cachorros conseguiram espantar aquela coisa. Mas por volta de meia-noite, aquilo que estava brigando com os cachorros voltou e começou a rondar a nossa casa. Nós ficamos com muito medo, principalmente minha mãe, quando ela olhou pelo vão da janela e viu a criatura que estava do lado de fora, batendo nos cachorros. Ela não teve dúvida, porque não foi a primeira vez que ela viu aquela criatura. Uma criatura negra com o formato de um porco, mas bem maior do que os cachorros. Estava muito brava, brigando com os cachorros. Então a minha mãe ali tinha certeza que era um lobisomem que estava rondando a nossa casa e tentando entrar para poder pegar meu irmão mais novo. Ele não era batizado na época. Minha mãe diz que sempre via aquele lobisomem no quintal, debaixo de um pé de cajueiro, olhando para casa. Ela ficou muito apavorada, pois o seu marido estava demorando para voltar do trabalho. Então a gente ficou escondido embaixo da cama, minha mãe olhando pela janela, vendo a briga daquele lobisomem com os cachorros. Na época tinha uma cachorra que tinha dado cria. Aquele lobisomem comeu tudo, os filhotes da cachorra, e bateu nela, deixou ela muito machucada. O tempo foi se passando e aquela criatura tentando entrar dentro da casa, até ele ir embora. No outro dia, os vizinhos, conversando com a gente, falou que realmente aquele lobisomem, ele queria entrar para poder pegar meu irmão que não era batizado. Mas por sorte, ou por Deus, ele não entrou. O tempo foi se passando e minha mãe acabou se separando do marido dela. Esse foi um pequeno relato que aconteceu comigo, minha mãe e meu irmão. Logo vou contar para você outro relato que aconteceu comigo. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. Como eu já te falei, eu sou de Nísia Floresta. E meus 2 filhos, eles moram com minha mãe. Então todo final de semana é costume eu ir até a casa de minha mãe para poder visitar eles. O meu marido tem o costume de me deixar lá e me buscar só no outro dia. Foi onde tudo aconteceu. Eu cheguei lá e minha mãe perguntou
se eu podia fazer um favor para ela, porque eu não tinha coragem. Então eu perguntei para ela, ela me explicou o que era para me fazer. Como até hoje usa água do poço para várias casas na região, tinha uma vizinha que deixava a mangueira aberta o dia todo, vazando água sem necessidade. Isso não deixa dar pressão para ir água para outras casas. Então minha mãe perguntou se eu teria coragem de ir até lá no poço e cortar a mangueira. Eu falei que sim, mas tinha que esperar escurecer. Então fizemos isso. Era uma noite de sábado para domingo. Eu falei para minha mãe, vamos esperar dar mais ou menos umas 10 horas. A gente vai lá e eu faço o serviço para a senhora. Então ficamos ali conversando. Foi quando de repente apareceu um senhor estranho, que nunca foi visto ali na região. Ele perguntou para a gente aonde tinha um lugar que vendia bebida. Então a gente explicou para ele. O único lugar que tem aonde vende bebida é na direção de onde o senhor veio. Então ele agradeceu, só que o estranho, em vez de ele voltar para a mesma direção, ele foi para outro lado. Então a gente estava pronto para ele poder fazer o trabalho. Foi quando chegou o ônibus escolar. Lá é uma região rural. Então as pessoas que estudam, tem um ônibus que vai buscar as pessoas. Então eu falei para minha mãe esperar o ônibus ir embora, para ninguém ver a gente saindo e ir lá fazer o serviço. Então o ônibus saiu, era por volta já mais ou menos de 11h30 para meia-noite. Eu fui lá com minha mãe, cheguei lá, fiz o serviço e na hora de voltar estava tudo tranquilo. Quando chegamos próximo a um pé de manga, ali tem uma casa abandonada que ninguém usa aquela casa. Então a gente começou a ouvir resmungo, parecia que tinha alguém lá dentro. Então a minha mãe falou para mim, vamos apertar o passo, que isso aí está muito estranho. Foi o tempo da gente chegar dentro de casa, foi onde tudo começou novamente. Começamos a ouvir os cachorros latindo, principalmente os cachorros da vizinhança toda latindo, e um barulho que parecia um cavalo correndo, uma coisa bem pesada. Ouvimos quando aquela criatura pulou a cerca para dentro do quintal. O cachorro do vizinho ficou com tanto medo que se enrolou com a corrente nas cadeiras todas. E o nosso cachorro começou a brigar novamente com aquela criatura. Eu fiquei com muito medo. Então a minha mãe falou assim, vá no quarto do fundo e olha pela janela, que eu vou olhar aqui pela frente. Foi quando eu vi passando no quintal aquele lobisomem. Eu fiquei em choque. Uma criatura horrível, parecido com um porco, mas as orelhas caídas. Quando eu chamei a minha mãe para ver, aquele lobisomem já tinha saído dali. Era uma criatura muito rápida. Eu entrei em choque. A minha mãe teve que fazer um chá para poder me acalmar. Quando eu voltei a si, eu falei para minha mãe o que tinha visto. É uma criatura horrível, as orelhas caídas, uma cabeça muito esquisita, parecido com um porco, braços compridos. Eu fiquei em choque quando vi aquilo. Isso aconteceu no ano de 2019. Mas tem outro fato que aconteceu também nesse ano de 2020. Aconteceu comigo e meus 2 filhos, que eu vou contar para você a seguir. Nessa situação, foi Deus que salvou a gente. Isso aconteceu nesse ano de 2020. Era uma quinta-feira. Eu fui até a casa da minha tia, com meus 2 filhos, homem e minha menina de 4 anos. Chegando lá, a minha tia foi para a igreja e levou meus 2 meninos, um de 9 e o outro mais novo. Eu fiquei lá. Quando foi mais ou menos 9 horas, a minha tia voltou da igreja. Então eu peguei meus 2 filhos e minha menina
e fui embora para minha casa. Chegamos a um pedaço da estrada, tinha uma grande mangueira. Até passou um senhor da igreja pela gente e foi embora. O meu filho, de 9 anos, ele estava com um pequeno facão na cintura. Quando a gente se aproximou próximo a essa mangueira, meu filho ficou parado, olhando para a mangueira, e falou assim: mãe, tem um bicho ali atrás. Foi quando eu olhei e vi aquele lobisomem saindo de trás da mangueira. A gente ficou ali parado na rua, sem reação, e aquele lobisomem ficou rondando a gente. Mas graças a Deus, aquele lobisomem ele não atacou. Naquele momento, a gente foi salvo por Deus, porque somente Deus poderia salvar a gente naquele momento, e não deixou aquele lobisomem atacar a gente. E foi embora, sem fazer nada pra gente. A minha mãe falou que certamente ele estava de olho na minha filha mais nova, de 4 anos, não era batizada, porque ele ficou ali rodeando a gente, encarando a minha menina, mas não atacou. Depois disso, Luiz, eu fiquei com medo de ir até a casa de minha mãe, então não estou indo lá mais. Esse foi um pouco da história que aconteceu comigo. Muito obrigado e uma boa noite.